Pedro, o homem que negou Jesus. E foi escolhido mesmo assim. O fogo estava aceso. A noite era fria. E Pedro estava tremendo. Não de frio. De medo. Horas antes, ele havia prometido: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ele disse isso olhando nos olhos de Jesus. Convicto. Seguro. Cheio de coragem. Mas agora, uma simples pergunta o desmontou. Você também não é um dos discípulos dele? Pedro olhou ao redor. Soldados. Acusações. Hostilidade no ar. E respondeu: não sou. Primeira negação. Pouco tempo depois. Você fala como um deles. Eu não o conheço. Segunda negação. Então veio a terceira. Mais intensa. Mais nervosa. Eu não conheço esse homem. E naquele exato momento, o galo cantou. O som atravessou a madrugada. Mas o que realmente atravessou foi o olhar. Jesus, sendo levado, virou-se. E olhou para Pedro. Sem gritar. Sem acusar. Sem discurso. Apenas olhou. Pedro lembrou da profecia. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele saiu. E chorou amargamente. Esse é o ponto mais baixo da história. Não foi Judas. Foi Pedro. O impulsivo. O líder do grupo. O homem que andou sobre as águas. O homem que viu milagres com os próprios olhos. O homem que jurou lealdade até a morte. Negou. Com medo. Quantas vezes você já prometeu algo, e falhou? Quantas vezes sua coragem evaporou na pressão? Quantas vezes você disse nunca faria isso, e fez? Pedro não caiu por falta de amor. Caiu por medo. E essa é a queda mais comum da humanidade. Mas aqui está o que torna essa história poderosa. Jesus sabia que Pedro negaria. E mesmo assim o escolheu. Mesmo assim o chamou. Mesmo assim o preparou. Essa história não é sobre traição. É sobre restauração. Não é sobre fracasso. É sobre propósito depois do fracasso. Hoje você vai entender. Item por que pessoas fortes também falham. Item como o medo pode silenciar convicções. Item o peso da culpa depois da queda. Item e o momento exato em que Jesus restaura Pedro. Se você já se sentiu indigno. Se já falhou espiritualmente. Se já prometeu e não cumpriu. Essa história é para você. O pescador impulsivo. Antes do galo. Antes do choro. Antes da culpa. Pedro era apenas um pescador. Um homem comum. Mãos calejadas. Cheiro de peixe impregnado na roupa. Rotina dura às margens do mar da Galileia. Ele não era sacerdote. Não era estudioso da lei. Não era da elite religiosa. Era trabalhador. Acordava antes do sol. Lançava redes. Consertava barcos. Negociava no mercado. Vida simples. Mas dentro dele havia algo inquieto. Pedro não era um homem silencioso. Não era contemplativo como João. Não era calculista como Mateus. Ele falava antes de pensar. Agia antes de refletir. E talvez tenha sido exatamente isso que chamou a atenção de Jesus. Aquela manhã parecia igual às outras. A rede estava vazia. Noite inteira de trabalho. E nenhum resultado. Frustração. Quantas vezes você já viveu isso? Trabalha. Se esforça. Tenta de novo. E volta com as redes vazias. Pedro conhecia aquele mar. Sabia onde lançar. Sabia como calcular correntes. Mas naquela noite, nada. Foi então que Jesus apareceu. Um pregador itinerante. Sem aparência de rei. Sem escolta. Pediu o barco emprestado. Pedro cedeu. Talvez por educação.
talvez por curiosidade. Depois da pregação, Jesus disse algo estranho. Avance para águas mais profundas e lance as redes. Pedro, experiente pescador, poderia ter respondido com sarcasmo. Eu sei pescar. Já tentei. Não é hora. Mas respondeu diferente. Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Essa frase revela algo importante. Ele ainda não entendia tudo, mas estava disposto a obedecer. E quando a rede mergulhou novamente, o impossível aconteceu. Peixes. Muitos. Tantos que a rede começou a rasgar. O barco quase afundou. Pedro ficou paralisado. Ele sabia o que aquilo significava. Não era sorte. Não era coincidência. Era autoridade. Ele caiu de joelhos. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Essa reação é curiosa. Ele não pediu mais milagres. Não pediu dinheiro. Não pediu sucesso. Reconheceu indignidade. Porque quando alguém percebe quem Jesus é, percebe também quem é. Mas Jesus não se afastou. Disse algo que mudaria sua vida. Não temas. De agora em diante, você será pescador de homens. Pedro deixou redes. Deixou o barco. Deixou estabilidade. E seguiu. Sem entender totalmente o caminho, mas cheio de convicção impulsiva. Esse era Pedro. Intenso. Extremo. Total. Quando decidiu seguir, seguiu com tudo. Quando prometia lealdade, prometia até a morte. Quando errava, errava profundamente. Ao longo dos meses seguintes, ele se tornou o mais vocal do grupo. Foi ele quem declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi ele quem tentou impedir Jesus de falar sobre morte. Foi ele quem cortou a orelha do soldado no Getsêmani. Pedro não era morno. Era fogo. Mas fogo sem direção pode aquecer. Ou pode queimar. No Brasil, admiramos pessoas intensas. Líderes carismáticos. Personalidades fortes. Gente que fala com convicção. Pedro era assim. Mas intensidade não substitui maturidade. Ele amava Jesus. Não há dúvida. Mas amor ainda não é a mesma coisa que estabilidade emocional. Ele queria defender. Queria provar lealdade. Queria ser o mais fiel. Mas ainda não entendia algo essencial. A verdadeira força espiritual não nasce da coragem humana. Nasce da dependência. E Pedro ainda confiava demais em si mesmo. O homem que andou sobre as águas também foi o que afundou quando olhou para o vento. O homem que declarou revelação divina também foi chamado de pedra de tropeço minutos depois. Ele vivia entre extremos. Altos espirituais intensos. Quedas rápidas. E isso o tornava incrivelmente humano. Talvez você se identifique. Dias em que sua fé é inabalável. Dias em que você duvida de tudo. Momentos em que você promete fidelidade eterna. Momentos em que o medo paralisa. Pedro estava sendo preparado. Mas ainda não sabia. Porque antes de liderar multidões, ele precisaria enfrentar o próprio medo. E essa prova não viria no mar. Viria na madrugada mais escura da história. No próximo capítulo veremos o momento em que Pedro faz a promessa mais ousada da sua vida. Uma promessa que parecia inabalável, mas que seria testada poucas horas depois. A promessa que ecoou na noite. Jerusalém estava lotada. Era tempo de Páscoa. As ruas cheias. As casas iluminadas. O clima espiritual intenso. Mas dentro daquele cenáculo, algo diferente pairava no ar. Jesus estava diferente. Mais sério. Mais profundo. Mais silencioso. Pedro percebeu. Ele sempre percebia quando algo estava fora do normal. Durante a ceia, Jesus começou a falar sobre traição. Um de vocês me trairá. O ambiente ficou pesado.
Olhares se cruzaram. Corações aceleraram. Pedro fez sinal para João perguntar quem era. Ele precisava saber. Não suportava a ideia de haver um traidor ali. Quando Jesus revelou que seria aquele a quem daria o pão, Judas saiu. A porta se fechou. Mas o clima não melhorou. Jesus começou a falar sobre partida. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Pedro reagiu imediatamente. Senhor, para onde vais? Jesus respondeu com calma. Para onde eu vou, você não pode me seguir agora, mas depois seguirá. Pedro não aceitou. Ele não suportava a ideia de ficar para trás. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Essa frase saiu firme. Sem hesitação. Sem medo. Ele realmente acreditava nisso. E aqui está algo importante. Pedro não estava mentindo. Ele sentia aquilo. Ele estava disposto. Mas sentimento não é o mesmo que preparação. Jesus olhou para ele. Aquele olhar que enxergava além das palavras. Você dará a sua vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Silêncio. Talvez Pedro tenha pensado. Isso nunca vai acontecer. Ele já tinha enfrentado tempestades. Já tinha visto mortos ressuscitarem. Já tinha caminhado sobre as águas. Negar Jesus? Impossível. Ele se via forte demais para cair assim. E aqui começa o erro mais sutil. Autoconfiança espiritual. No Brasil, quantas vezes ouvimos frases como: comigo isso não acontece. Eu sou forte. Eu jamais faria isso. Pedro também pensava assim. Ele comparava sua lealdade à dos outros. Ainda que todos se escandalizem, eu nunca. Percebe o detalhe? Ele se coloca acima dos outros. Comparação gera falsa segurança. Jesus sabia que Pedro o amava. Mas também sabia que Pedro ainda não conhecia a própria fragilidade. E existe algo que todos nós precisamos enfrentar em algum momento. A verdade sobre quem realmente somos sob pressão. Depois da ceia, foram para o Getsêmani. Jesus pediu que orassem. Pedro prometeu vigilância. Mas dormiu. 3 vezes. Enquanto Jesus suava sangue. A queda começa antes da negação. Começa na falta de vigilância. Enquanto Jesus se fortalecia em oração, Pedro descansava na própria confiança. Quando os soldados chegaram, Pedro reagiu com impulso. Sacou a espada. Cortou a orelha de Malco. Ali estava o Pedro corajoso. Disposto a lutar. Mas a coragem dele era física. Não era espiritual. Jesus o repreendeu. Guarde a espada. E então aconteceu o impensável. Jesus se entregou. Sem resistência. Sem fuga. Sem milagre para escapar. Pedro não esperava isso. Ele esperava poder. Esperava intervenção sobrenatural. Esperava vitória imediata. Mas viu rendição. E isso abalou sua estrutura interna. Por que quando Deus age diferente do que imaginamos? Nossa fé é testada. Pedro seguiu Jesus de longe. Esse detalhe é importante. Ele não abandonou totalmente. Mas também não permaneceu perto. Seguir de longe é o começo do esfriamento. Ele ainda queria saber o que aconteceria. Mas não queria ser identificado. E essa tensão interna começou a crescer. No pátio do sumo sacerdote, o fogo estava aceso. Pedro sentou-se entre os soldados. Tentando parecer comum. Tentando não chamar atenção. O homem que disse darei minha vida agora estava se misturando com o ambiente que condenava seu mestre. Promessas são fáceis em ambientes seguros. Mas são testadas em ambientes hostis. Pedro ainda não sabia. Mas as próximas horas revelariam quem ele realmente era por dentro. No próximo capítulo, vamos entrar no momento mais tenso da história. A madrugada. O fogo. A pergunta.
A primeira negação. E o começo do colapso emocional de um homem que achava que nunca cairia. A noite em que o medo falou mais alto. O fogo estalava no meio do pátio. A chama iluminava rostos cansados, soldados atentos, servos curiosos. Era madrugada. Fria. Tensa. Jesus estava sendo interrogado do outro lado. Acusações falsas. Testemunhas contraditórias. Pressão crescente. E Pedro estava ali, sentado perto do fogo, aquecendo as mãos, tentando aquecer também a coragem que começava a esfriar. Ele havia seguido Jesus, mas de longe. Esse detalhe é perigoso. Seguir de longe é permanecer fisicamente próximo, mas emocionalmente distante. É querer saber o que está acontecendo, sem querer ser associado. Pedro estava dividido. Amava Jesus, mas tinha medo das consequências. E então aconteceu. Uma criada olhou fixamente para ele. A chama refletia no rosto de Pedro. Ela estreitou os olhos. Você também estava com Jesus, o Galileu. Foi simples. Não foi uma acusação agressiva. Não foi uma ameaça explícita. Foi apenas uma identificação. Mas para Pedro, soou como perigo. Porque ele sabia o que estava acontecendo com Jesus. Sabia que aquele julgamento poderia terminar em morte. E respondeu rápido demais. Não sei do que você está falando. Primeira negação. Não foi grito. Foi evasiva. Foi disfarce. Ele se levantou e foi para a entrada do pátio. Talvez pensando, preciso sair daqui. Mas ficou. Outra criada o viu. Disse aos que estavam ali. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Agora a pressão aumentava. Mais pessoas ouvindo. Mais olhares. Mais risco. Pedro jurou. Eu não conheço esse homem. Percebe o detalhe? Ele não disse apenas que não era discípulo. Disse que não conhecia. Segunda negação. A intensidade cresce. O medo começa a controlar as palavras. Passou um pouco mais de tempo. Os que estavam ali se aproximaram. Certamente você é um deles. Seu jeito de falar o denuncia. O sotaque galileu. A linguagem. Não dava para esconder. E então veio a terceira vez. Mais agressiva. Mais nervosa. Pedro começou a praguejar e jurar. Eu não conheço esse homem. Nesse exato momento. O galo cantou. O som atravessou a madrugada. Mas o que realmente atravessou foi a consciência. Pedro congelou. O canto ecoava como sentença. E então aconteceu algo que nenhum evangelho descreve com muitas palavras, mas que pesa mais do que qualquer discurso. Jesus virou o rosto e olhou para Pedro. Não foi olhar de condenação. Não foi olhar de surpresa. Foi um olhar que dizia: eu te avisei. Eu sabia. Eu ainda sei quem você é. E Pedro lembrou. Lembrou da mesa. Lembrou da promessa. Lembrou da profecia. Antes que o galo cante. A ficha caiu. Não foi apenas medo. Foi quebra de identidade. Ele não era o homem que pensava ser. O Pedro corajoso. O Pedro leal. O Pedro disposto a morrer. Desmoronou em minutos. Ele saiu dali. E chorou amargamente. Não foi lágrima discreta. Foi choro profundo. Vergonha. Culpa. Arrependimento. Ele não traiu por dinheiro como Judas. Traiu por medo. E isso é ainda mais humano. Quantas vezes você já se calou por medo? Quantas vezes evitou se posicionar? Quantas vezes preferiu segurança à convicção? Pedro descobriu algo doloroso naquela madrugada. Ele amava Jesus. Mas ainda temia mais as consequências sociais do que perder o mestre. Esse é o conflito real. Não é falta de fé total. É medo de rejeição.
Medo de sofrer. Medo de perder. No Brasil de hoje, muitos vivem esse mesmo dilema. No trabalho. Na faculdade. Na família. Preferem silêncio a posicionamento. Preferem neutralidade à identificação. Pedro não foi o único a fugir naquela noite. Mas foi o único que voltou para chorar. E o choro é o início da restauração. Judas sentiu remorso. Pedro sentiu arrependimento. Existe diferença. Remorso foca na consequência. Arrependimento foca na mudança. Mas naquele momento, Pedro não sabia disso. Ele só sabia que tinha falhado no pior momento possível. E talvez pensasse: minha história acabou. No próximo capítulo veremos o silêncio do sábado. O dia em que Jesus estava no túmulo. E Pedro estava afundado na culpa. Porque às vezes o momento mais difícil não é a queda. É o dia seguinte. O sábado do silêncio. A crucificação terminou. O céu escureceu. A terra tremeu. O véu do templo se rasgou. Mas dentro de Pedro, o que se rasgou foi a certeza. Jesus estava morto. Não preso. Não escondido. Não preparando um milagre secreto. Morto. O corpo foi colocado no túmulo. A pedra foi selada. Os soldados posicionados. E o sábado chegou. O sábado do silêncio. Nenhum milagre. Nenhuma voz do céu. Nenhuma multidão. Apenas espera. Mas para Pedro, não era só espera. Era peso. Ele não tinha sido apenas um discípulo que fugiu. Ele tinha negado. 3 vezes. Com juramento. Com praga. Com medo. Agora Jesus estava morto. E não havia mais chance de pedir perdão olhando nos olhos. Isso é devastador. Porque quando erramos contra alguém, a esperança de reconciliação é o que nos mantém vivos. Mas e quando parece que é tarde demais? Pedro talvez estivesse repetindo mentalmente a cena. O fogo. A criada. As palavras ditas. O galo. O olhar. Aquele olhar. Não havia grito. Não havia acusação. Mas havia memória. E memória pode ser cruel. Os discípulos estavam escondidos. Portas trancadas. Medo de serem presos também. O clima era de fracasso coletivo. Eles haviam apostado tudo naquele homem. 3 anos de caminhada. Milagres. Ensinos. Esperança messiânica. E agora, um túmulo. Mas para Pedro, havia algo a mais. Os outros fugiram. Ele negou. Ele não apenas correu. Ele declarou que não conhecia. E essa frase ecoava como martelo na mente. Eu não conheço esse homem. Como alguém pode dizer isso depois de andar sobre as águas com ele? Depois de ver Lázaro sair do túmulo? Depois de declarar, tu és o Cristo? A culpa é assim. Ela reescreve nossa identidade. Pedro talvez já não se visse como discípulo. Talvez pensasse: eu não sou mais digno. No Brasil, quantas pessoas vivem esse sábado emocional? Não é sexta-feira de crise intensa. É sábado de silêncio. Depois do erro. Depois da decisão precipitada. Depois da palavra dita no impulso. O mundo continua girando. Mas por dentro, tudo parece parado. Pedro não tinha como consertar o passado. Não podia voltar ao pátio. Não podia apagar as palavras. O sábado é o dia em que não há ação possível. Só reflexão. Só consciência. Só peso. E às vezes, Deus permite esse sábado. Porque o sábado prepara o coração para o domingo. Mas Pedro ainda não sabia disso. Para ele, parecia fim. O sonho de liderar. O sonho de ver o reino restaurado. O sonho de fidelidade até a morte. Tudo parecia enterrado junto com Jesus. E aqui está algo profundo.
Muitas vezes o maior medo não é o julgamento de Deus. É o medo de não ser mais útil. Pedro pode ter pensado: como Jesus pode me usar depois disso? Essa pergunta ainda ecoa hoje. Como Deus pode me usar depois do que eu fiz? O sábado responde com silêncio. Mas o domingo responde com ressurreição. Enquanto Pedro se consumia por dentro, algo estava acontecendo dentro do túmulo. O silêncio não era abandono. Era preparação. E o mesmo vale para nós. Há momentos em que Deus parece calado. Mas o silêncio não significa ausência. Significa processo invisível. Pedro precisava sentir o peso completo da própria fraqueza. Porque só assim entenderia que sua força nunca foi suficiente. O homem que prometeu morrer por Jesus precisava aprender que não podia nem permanecer acordado 1 hora em oração. O sábado estava desmontando o orgulho. Desmontando a autoconfiança. Desmontando a imagem que Pedro tinha de si mesmo. E às vezes, Deus precisa desmontar antes de reconstruir. Mas tudo parecia escuro demais para enxergar isso. No próximo capítulo, o domingo vai romper o silêncio. E a primeira notícia não será de condenação. Será de algo impensável. O túmulo vazio. E o começo de uma restauração que Pedro jamais imaginou. O túmulo vazio e a corrida da esperança. O domingo amanheceu silencioso. Ainda havia luto no ar. Ainda havia medo nas ruas. Ainda havia soldados guardando uma pedra que parecia definitiva. Mas algo estava prestes a mudar tudo. Maria Madalena foi ao túmulo cedo. O coração pesado. O passo apressado. Não ia celebrar. Ia lamentar. Mas quando chegou, a pedra estava removida. O túmulo estava aberto. E vazio. Ela correu. Não para o templo. Não para as autoridades. Correu para os discípulos. E suas palavras explodiram como raio. Levaram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Pedro ouviu. Seu coração disparou. Mesmo carregando culpa. Mesmo se sentindo indigno. Ele correu. João correu também. Mas João chegou primeiro. Parou na entrada. Olhou de fora. Pedro não. Pedro entrou. Esse detalhe diz muito. Mesmo quebrado, ele ainda era intenso. Mesmo culpado, ainda buscava respostas. Ele viu os lençóis. Viu o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, dobrado à parte. Não era roubo. Não era desordem. Era algo deliberado. Organizado. Intencional. O túmulo estava vazio. Mas o vazio não era derrota. Era vitória. Pedro ficou ali. Talvez em silêncio. Talvez confuso. Talvez com uma esperança tímida surgindo no meio da culpa. E se? E se ele realmente ressuscitou? Mas junto com a esperança vinha o medo. Se Jesus está vivo, eu vou encontrá-lo. E quando eu encontrar, ele vai lembrar. Ele vai saber. Ele ouviu. O medo da condenação ainda pairava. Mas algo extraordinário aconteceu. Quando o anjo apareceu às mulheres, disse algo específico. Vão, digam aos discípulos, e a Pedro. E a Pedro. Por que essa menção direta? Porque Jesus sabia. Sabia que Pedro estava se sentindo fora. Sabia que Pedro talvez já não se considerasse parte do grupo. Sabia que a culpa estava gritando mais alto que a fé. Então o recado foi personalizado. E a Pedro. Isso é restauração começando antes mesmo do encontro. É Deus dizendo: eu não esqueci de você. Quantas vezes você já se sentiu excluído por causa de um erro? Como se não tivesse mais lugar. Como se tivesse perdido o direito de continuar. Pedro talvez estivesse esperando bronca. Mas recebeu o convite. Esperava rejeição. Mas recebeu inclusão. Ainda assim, ele não tinha visto Jesus pessoalmente. Ainda não tinha ouvido uma palavra direta.
A tensão continuava. E então, algo misterioso acontece. O texto bíblico menciona que Jesus apareceu a Pedro individualmente. Sem detalhes. Sem descrição longa. Apenas uma frase. Ele apareceu a Simão. Imagina esse momento. Sem multidão. Sem outros discípulos. Sem plateia. Apenas Jesus. E Pedro. O mesmo olhar da madrugada. Mas agora diferente. Não no meio da acusação. Mas no contexto da vitória. Não há registro de bronca. Não há registro de exposição pública. Porque restauração não precisa de humilhação. Ela precisa de verdade. Pedro precisava saber que ainda era amado. Que ainda era escolhido. Que a queda não tinha cancelado o chamado. Mas ainda faltava algo. Um confronto público. Uma reafirmação diante dos outros. Porque a negação foi pública. E a restauração também seria. No próximo capítulo, vamos para a beira do mar novamente. Onde tudo começou. E onde Jesus fará a pergunta mais desconcertante da vida de Pedro. Você me ama? 3 vezes. À beira do mar, outra vez. Pedro disse algo que parecia simples, mas era carregado de frustração. Vou pescar. Não era apenas sobre peixe. Era sobre voltar ao que ele sabia fazer. Quando a culpa pesa, a gente tenta voltar para o lugar seguro. Para o passado conhecido. Para a rotina antiga. Para a identidade anterior à queda. Alguns discípulos foram com ele. Barco na água. Redes lançadas. Noite inteira trabalhando. E nada. De novo redes vazias. Curioso como a história parece se repetir. Quando Jesus encontrou Pedro pela primeira vez, ele também estava frustrado com uma pesca sem resultado. Agora, depois da negação, ele volta ao mesmo cenário. Como se a vida tivesse dado um ciclo completo. Ao amanhecer, alguém estava na praia. Mas eles não o reconheceram. Filhos, vocês têm algo para comer? A pergunta atravessou a água. Não. Resposta curta. Cansada. Então veio a orientação. Lancem a rede do lado direito do barco. Pedro já tinha vivido isso antes. A rede mergulhou. E veio cheia. Tão cheia que mal conseguiam puxar. João foi o primeiro a perceber. É o Senhor. E Pedro? Não esperou o barco. Não calculou distância. Não pensou 2 vezes. Pulou na água. Esse era Pedro. Impulsivo. Intenso. Mas agora diferente. Não estava correndo para provar coragem. Estava correndo para encontrar perdão. Chegou na praia ofegante. Jesus já tinha preparado pão e peixe na brasa. O detalhe é forte. O cheiro de carvão. Pedro tinha negado Jesus ao redor de uma fogueira de carvão. Agora estava diante de outra fogueira. O cenário semelhante. Mas o desfecho seria diferente. Eles comeram juntos. Silêncio. Talvez constrangedor. Talvez cheio de expectativa. E então Jesus olhou para Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Não chamou de Pedro. Chamou de Simão. Como no início. Como se estivesse reconstruindo desde a base. Pedro respondeu. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse. Apacenta os meus cordeiros. Pausa. Outra vez. Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu novamente. E Jesus respondeu. Cuida das minhas ovelhas. Terceira vez. Simão, filho de João, você me ama? Agora doeu. Porque foi 3 vezes. Como 3 negações. Pedro se entristeceu. Não porque Jesus estivesse duvidando. Mas porque cada pergunta tocava na ferida aberta. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus respondeu.
Apacenta as minhas ovelhas. Não houve acusação. Não houve exposição pública da falha. Houve responsabilidade renovada. Cada negação foi respondida com uma missão. Cada falha foi confrontada com propósito. Isso é restauração verdadeira. Jesus não apenas perdoou. Ele confiou novamente. E isso é o que mais desconcerta. Porque às vezes conseguimos acreditar no perdão. Mas não conseguimos acreditar que ainda somos úteis. Pedro não foi apenas restaurado emocionalmente. Foi restaurado ministerialmente. O chamado continuava. Mas agora ele entendia algo que antes não compreendia. Ele não era forte por si mesmo. Ele era dependente. Jesus ainda acrescentou algo profundo. Quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos. Era uma referência ao tipo de morte que Pedro enfrentaria. Agora sim ele morreria por Jesus. Mas não pela própria coragem. Pela maturidade construída no quebrantamento. No Brasil, muitas pessoas querem posição. Querem autoridade. Querem influência. Mas não querem passar pelo processo da quebra. Pedro só se tornou rocha depois que a autoconfiança quebrou. A restauração à beira do mar não foi apenas sobre amor. Foi sobre missão. Você me ama? Então alimente pessoas. Cuide de vidas. Sirva. O amor não é provado apenas com palavras. É provado com responsabilidade. E Pedro aceitou. Sem discurso inflamado. Sem promessas exageradas. Apenas entrega. No próximo capítulo veremos a transformação completa. O homem que tremeu diante de uma criada. Agora enfrentará multidões. O medo que dominou a madrugada será confrontado pelo fogo do Espírito. Do medo ao fogo. 50 dias depois da crucificação. Jerusalém estava novamente cheia. Outra festa. Outro ajuntamento. Mas agora algo invisível estava prestes a acontecer. Os discípulos estavam reunidos. Não escondidos por medo. Mas reunidos em oração. Pedro estava ali. O mesmo homem que tremeu no pátio. O mesmo que jurou não conhecer Jesus. Mas algo dentro dele já não era igual. A culpa havia sido confrontada. O amor havia sido reafirmado. O chamado havia sido restaurado. E então veio o som. Como de um vento impetuoso. Não uma brisa suave. Um estrondo. Como se o céu estivesse rompendo o silêncio acumulado de semanas. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. E foram cheios do Espírito Santo. Pedro sentiu algo diferente. Não era euforia emocional. Era poder. Mas não poder humano. Poder que não dependia de autoconfiança. Dependia de presença. Eles começaram a falar em outras línguas. A multidão se aglomerou. Confusão. Curiosidade. Alguns zombavam. Estão bêbados. E então algo extraordinário aconteceu. Pedro se levantou. O homem que se escondeu diante de uma criada agora se levantava diante de milhares. Sem tremer. Sem hesitar. Sem fugir. Homens da Judéia e todos os que habitam em Jerusalém. A voz era firme. Segura. Mas não arrogante. Ele começou a explicar o que estava acontecendo. Citou o profeta Joel. Citou os Salmos. Apontou para Jesus. Falou da crucificação. Falou da ressurreição. Falou com ousadia. Sem medo das consequências. Sem calcular riscos sociais. Sem tentar preservar imagem. O Pedro da madrugada dizia: Eu não conheço esse homem. O Pedro do Pentecostes dizia: Saiba com certeza toda a casa de Israel que é esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Que transformação é essa? Não é personalidade alterada. Pedro continuava intenso. Continuava direto. Continuava apaixonado.
Mas agora havia algo que antes não existia. Dependência real do Espírito. Ele não confiava mais na própria força. Confiava na presença de Deus nele. E o resultado foi impressionante. Ao final do discurso, as pessoas perguntaram: "O que devemos fazer?" Pedro respondeu: "Arrependam-se." 3.000 pessoas foram acrescentadas naquele dia. 3.000. O homem que teve medo de ser identificado por uma pessoa, agora se identificava publicamente como discípulo do Cristo ressuscitado diante de milhares. O medo foi substituído por propósito. Mas note algo importante. O medo não foi vencido por força de vontade. Foi vencido por transformação interior. No Brasil, muitos tentam vencer fraquezas apenas com decisão. Vou ser mais forte. Vou me esforçar mais. Agora vai. Mas Pedro nos ensina que mudança profunda não vem de esforço isolado. Vem de encontro real com Deus. Ele precisou cair para perceber que não era suficiente. Precisou chorar para reconhecer a própria limitação. Precisou ser restaurado para entender que o chamado era maior que o erro. E quando o Espírito veio, ele já estava pronto. Porque o orgulho tinha sido quebrado. A autoconfiança tinha sido desmontada. E agora havia espaço para a dependência verdadeira. A multidão que antes intimidava, agora era campo de missão. A pressão que antes paralisava, agora impulsionava. O homem que disse "não conheço" agora dizia "este é o Senhor". E isso nos leva a uma pergunta inevitável. O que mudou em Pedro? Foi apenas o Espírito? Ou foi o processo completo: queda, culpa, confronto, restauração e enchimento? No próximo capítulo vamos explorar algo ainda mais profundo. Pedro não apenas pregou. Ele começou a liderar. E liderança exige enfrentar novas pressões. Será que o medo voltaria? Quando a pressão volta. O Pentecostes foi explosivo. Milhares convertidos. Milagres acontecendo. Comunidade crescendo. Mas crescimento atrai atenção. E atenção atrai oposição. Pedro e João estavam indo ao templo quando encontraram um homem coxo de nascença. Ele pedia esmola. Rotina diária. Esperando moedas. Pedro parou. Olhou nos olhos dele. "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda." O homem se levantou. Saltou. Entrou no templo andando. A multidão ficou em choque. Milagre público. Visível. Incontestável. Pedro começou a pregar novamente. Apontando para Jesus. Sempre para Jesus. Mas dessa vez, os líderes religiosos não ficaram curiosos. Ficaram incomodados. Pedro e João foram presos. Colocados diante do Sinédrio. O mesmo tipo de tribunal que condenou Jesus. Agora imagine a cena. Pedro diante das autoridades. O ambiente semelhante ao da noite da negação. Pressão institucional. Olhares julgadores. Risco real. O cenário era parecido. Mas o homem não era o mesmo. Perguntaram: "Com que poder vocês fizeram isso?" Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu com firmeza. Não com agressividade. Com convicção. "Em nome de Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos." Sem rodeios. Sem negar associação. Sem tentar se proteger. O mesmo Pedro. Mas agora restaurado. Os líderes perceberam algo interessante. Eles são homens simples, sem instrução formal, mas estiveram com Jesus. Essa frase é poderosa. A transformação era visível. A autoridade não vinha de diploma. Vinha de experiência. E aqui está algo profundo. O medo não desaparece porque o ambiente muda. Ele desaparece porque a identidade muda. Pedro não estava mais tentando provar algo. Não estava tentando sustentar uma imagem. Ele sabia quem era.
E sabia a quem pertencia. No Brasil de hoje, muitos enfrentam pressões semelhantes. Pressão para se calar. Pressão para relativizar fé. Pressão para se adaptar ao ambiente. Pedro já tinha cedido à pressão uma vez. Mas agora entendia algo diferente. O que mais importa não é sobreviver socialmente. É permanecer fiel espiritualmente. O Sinédrio ordenou que eles não falassem mais no nome de Jesus. Pedro respondeu com uma frase que ecoa até hoje. Julguem vocês mesmos se é justo obedecer a vocês ou a Deus. Que contraste! O homem que disse não conheço esse homem. Agora dizia. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa é a prova definitiva da restauração. Não é emoção momentânea. É firmeza contínua sob pressão. Eles foram ameaçados. Liberados. Voltaram para a comunidade. E não oraram pedindo segurança. Oraram pedindo ousadia. Isso é maturidade espiritual. Antes, Pedro confiava na própria coragem. Depois da queda, passou a depender da presença de Deus. E quando novas pressões surgiram, ele não voltou ao padrão antigo. Ele permaneceu firme. A restauração tinha sido completa. Mas a jornada não terminaria ali. Porque Pedro ainda enfrentaria conflitos internos. Conflitos culturais. Conflitos dentro da própria igreja. A transformação não elimina desafios. Ela prepara você para enfrentá-los. No próximo capítulo veremos um momento delicado. Pedro, já líder, cometerá outro erro. Não uma negação pública, mas uma incoerência silenciosa. Porque crescimento espiritual não significa ausência total de falhas. Significa capacidade de aprender com elas. Quando até os restaurados vacilam. Pedro já era líder. Respeitado. Influente. Referência na igreja nascente. Milagres aconteciam por meio dele. Pessoas eram curadas. Multidões ouviam sua voz. Mas maturidade não significa perfeição automática. E aqui está algo que poucos gostam de admitir. Mesmo depois da restauração, ainda podemos escorregar. O cenário agora não era a perseguição romana. Era a tensão cultural. A igreja estava crescendo entre judeus e gentios. E isso gerava conflito. Os judeus convertidos ainda carregavam tradições fortes. Os gentios vinham de contextos completamente diferentes. Pedro tinha recebido uma visão de Deus. Uma revelação clara de que o evangelho era para todos. Ele inclusive entrou na casa de Cornélio, um gentio. Comeu com ele. Compartilhou a fé. Viu o Espírito Santo agir. Foi um marco histórico. Mas algum tempo depois, em Antioquia, algo estranho aconteceu. Pedro estava comendo normalmente com os gentios. Sem barreiras. Sem distinção. Mas quando alguns judeus mais conservadores chegaram, ele recuou. Começou a se afastar. Passou a evitar certas mesas. Não porque tivesse mudado de convicção, mas por medo da opinião deles. Percebe o padrão? Não era mais o medo de soldados. Era medo social. Medo de julgamento religioso. Medo de crítica interna. E esse tipo de medo é mais sutil. Mais sofisticado. Mas igualmente perigoso. O apóstolo Paulo viu isso. E confrontou Pedro publicamente. Disse que ele estava sendo incoerente. Que sua atitude estava influenciando outros negativamente. Imagine a cena. Pedro, o líder. Pedro, o pregador do Pentecostes. Pedro, o restaurado. Sendo confrontado diante de todos. Isso poderia ter gerado orgulho. Defensiva. Justificativa. Mas algo tinha mudado profundamente dentro dele desde aquela madrugada do galo. O Pedro antigo reagiria impulsivamente. O Pedro transformado sabia lidar com confronto. Ele não endureceu o coração. Aprendeu. Cresceu. Isso é maturidade real. Não é nunca errar novamente.
é não repetir o padrão de orgulho. No Brasil, vemos isso com frequência. Líderes que começam bem, mas não suportam correção. Pessoas que falam de fé, mas se ofendem quando são confrontadas. Pedro já tinha passado pelo pior confronto da vida. O olhar de Jesus após a negação. Depois daquilo, nenhum outro confronto parecia destrutivo. Ele sabia quem era. Sabia que tinha falhado antes. Sabia que já tinha sido restaurado. E isso lhe dava humildade. A queda passada se tornou proteção futura. Porque ele conhecia a própria fragilidade. E essa é uma das maiores provas de transformação espiritual. Quando alguém não se defende desesperadamente para proteger imagem, mas aceita ajuste para proteger propósito. Pedro não voltou a negar Jesus. Mas ainda precisou aprender coerência. E aprendeu. Sua liderança continuou firme. Seu testemunho continuou forte. Seu amor por Cristo permaneceu inabalável. O medo que antes dominava agora era identificado rapidamente. Ele sabia reconhecer o perigo interno. E isso faz toda a diferença. Porque a maior batalha nunca foi contra soldados ou tribunais. Sempre foi interna. No próximo capítulo vamos olhar para o final da vida de Pedro. O homem que disse que morreria por Jesus. Realmente morrerá. Mas agora não por impulso. Por convicção madura. Quando a promessa finalmente se cumpre. Anos se passaram. Jerusalém já não era o centro de tudo. A fé tinha atravessado fronteiras. O nome de Jesus ecoava por cidades do Império Romano. Pedro já não era o pescador impulsivo. Também não era o homem dominado pelo medo. Era líder experiente. Era pastor de comunidades. Era referência de fé. Mas as palavras de Jesus à beira do mar nunca foram esquecidas. Quando você for velho, estenderá as mãos. Era uma referência clara. Pedro morreria por Cristo. Mas agora não seria na força do entusiasmo juvenil. Seria na maturidade de uma fé provada. A perseguição aumentou sob o Império Romano. Cristãos eram vistos como ameaça. Acusados injustamente. Torturados. E Pedro estava em Roma. O ambiente era hostil. Muito mais perigoso do que aquele pátio da madrugada anos antes. Mas algo era diferente. Ele já tinha enfrentado o pior medo. O medo de falhar espiritualmente. E já tinha sido restaurado. Quando a ordem de prisão veio, não houve fuga registrada. Não houve negação. Não houve silêncio constrangido. O homem que antes disse não conheço agora carregava o nome de Jesus até o fim. Segundo a tradição histórica, Pedro foi condenado à crucificação. E pediu algo incomum. Que fosse crucificado de cabeça para baixo. Porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Olha o contraste. Na primeira crise, ele tentou se salvar. Na última, entregou-se voluntariamente. Na primeira pressão, negou por medo. Na última, permaneceu por convicção. Essa é a jornada completa da transformação. Pedro não nasceu corajoso. Ele foi moldado. Não começou maduro. Foi processado. Não foi escolhido porque era perfeito. Foi escolhido porque estava disposto a ser transformado. No Brasil de hoje, muitos querem o palco do Pentecostes. Mas poucos aceitam o processo do sábado. Querem autoridade. Mas não querem confronto. Querem influência. Mas não querem quebrantamento. Pedro passou por tudo isso. A queda pública. O choro amargo. O silêncio da culpa. O reencontro restaurador. O confronto necessário. O crescimento progressivo. E só então, a fidelidade final. A história de Pedro não é sobre um homem que nunca falhou. É sobre um homem que não permaneceu na falha. Isso muda tudo. Ele morreu como mártir. Mas viveu como exemplo. O pescador impulsivo se tornou rocha firme. Não por mérito próprio, mas pela graça que o encontrou na madrugada mais escura.
No próximo capítulo, vamos refletir sobre algo profundo. Por que Jesus escolheu alguém tão instável para liderar? O que isso revela sobre propósito e chamado? E o que isso diz sobre você? Por que Jesus escolheu Pedro? Se você estivesse montando um movimento que mudaria o mundo, você escolheria Pedro? Impulsivo, instável, emocional, capaz de prometer demais e falhar feio. Humanamente falando, não parece o melhor currículo. Havia pessoas mais equilibradas, mais discretas, mais estratégicas. Mas Jesus escolheu Pedro. E não foi por acaso. Desde o início, Jesus viu algo que nem o próprio Pedro enxergava. Quando o chamou, disse: Você é Simão, mas será chamado Pedro. Pedro significa rocha. Mas ele ainda não era rocha. Era areia movediça emocional. Então por que declarar algo que ainda não existia? Porque Jesus não chama apenas pelo que somos. Chama pelo que podemos nos tornar. Pedro era intenso. E intensidade é matéria-prima poderosa. Se mal direcionada, destrói. Se moldada, constrói. Jesus não escolheu Pedro apesar da sua personalidade. Escolheu por causa dela. Ele não queria seguidores apáticos. Queria homens que, uma vez transformados, abalariam estruturas. Mas havia um detalhe essencial. Pedro precisava ser quebrado antes de ser usado plenamente. Se ele tivesse assumido liderança antes da queda, provavelmente governaria na autoconfiança. Talvez se tornasse arrogante. Talvez confundisse coragem natural com autoridade espiritual. A negação foi dolorosa. Mas foi pedagógica. Ela revelou a Pedro quem ele realmente era sem dependência. E isso o salvou de algo pior do que a vergonha pública. O orgulho invisível. No Brasil, vemos muitos Pedros sendo chamados. Pessoas intensas. Apaixonadas. Cheias de iniciativa. Mas também cheias de impulsos. E o processo de Deus não é descartar os intensos. É moldá-los. Jesus não disse: Você me negou, então está fora. Disse: Você me ama? Então cuide das minhas ovelhas. Isso revela algo profundo sobre o coração de Deus. Ele não procura perfeição prévia. Procura disposição para a transformação. Pedro se tornou líder não porque era impecável, mas porque aprendeu com a própria falha. E isso gera compaixão. Um líder que nunca caiu pode ser duro demais. Um líder que já chorou amargamente sabe tratar outros com graça. Talvez seja por isso que Pedro se tornou tão firme depois. Porque ele conhecia a própria fraqueza. E quem conhece a própria fraqueza depende mais de Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. E se a sua queda não for o fim? E se for o processo? E se o erro que você mais lamenta for exatamente o que está moldando o seu caráter? Pedro poderia ter desistido. Poderia ter voltado definitivamente às redes. Poderia ter se escondido para sempre na culpa. Mas escolheu permanecer perto. Mesmo quebrado. E isso fez toda a diferença. No último capítulo, vamos fechar essa jornada. Conectar a história de Pedro com a sua. Entender por que essa narrativa atravessa séculos e continua atual no Brasil de hoje. Porque o medo ainda fala. Mas o chamado ainda é maior. O chamado é maior que o seu medo. O fogo daquela madrugada já se apagou há séculos. O galo não canta mais em Jerusalém. O pátio do sumo sacerdote virou ruína histórica. Mas a pergunta continua viva. O que você faz depois de falhar? Pedro falhou no momento mais crítico da história. Quando Jesus estava sozinho. Quando a pressão era máxima. Quando a lealdade era mais necessária. Ele negou. E talvez você nunca tenha negado Jesus com palavras. Mas talvez já tenha negado com silêncio. Com atitudes. Com escolhas por conveniência. Pedro representa algo profundamente humano. Ele amava. Mas teve medo. Prometeu. Mas não sustentou.
Caiu. Mas não permaneceu caído. Essa é a diferença que muda tudo. A história de Pedro não é sobre a negação. É sobre o que aconteceu depois dela. Ele chorou. Ele enfrentou o silêncio. Ele correu para o túmulo. Ele pulou na água. Ele respondeu às perguntas difíceis. Ele aceitou o confronto. Ele cresceu. Ele permaneceu. Ele morreu fiel. A jornada dele mostra que fracasso não é identidade. É capítulo. No Brasil de hoje, vivemos uma cultura de cancelamento rápido. Errou? Está fora. Falhou? Perde o direito. Mas a graça de Deus opera diferente. Ela confronta. Ela corrige. Mas ela também restaura. Pedro nunca esqueceu aquela madrugada. Mas ela deixou de ser prisão e virou lembrança de transformação. O medo que o fez negar foi substituído por convicção que o fez enfrentar impérios. O homem que se envergonhou diante de uma criada se tornou o homem que pregou diante de multidões. O discípulo que fugiu se tornou o apóstolo que permaneceu até a morte. Isso não é sobre força humana. É sobre processo divino. Talvez você esteja vivendo seu sábado de silêncio. Talvez esteja carregando culpa. Talvez esteja se perguntando se ainda é possível continuar. Pedro é a prova viva de que é. O chamado que Deus coloca na sua vida não depende da sua perfeição. Depende da sua disposição de voltar. Jesus sabia que Pedro negaria. E mesmo assim o escolheu. Isso é desconcertante. Isso é graça. Isso é propósito acima do erro. Agora a pergunta final não é sobre Pedro. É sobre você. Você vai permitir que seu medo defina a sua história? Ou vai deixar que a restauração escreva os próximos capítulos? Porque o mesmo Deus que restaurou Pedro ainda restaura hoje. E talvez o seu maior erro não seja o fim da sua jornada. Talvez seja o início da sua maturidade. Se essa história falou com você, não ignore. Compartilhe. Comente. Se inscreva. Porque alguém que você conhece pode estar vivendo a madrugada da negação. E precisa ouvir que o domingo ainda chega. Fogo.